Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao segundo dia de atividades na Bralic, no nosso simpósio de estudos interdisciplinares em Shakespeare, na sua quarta edição. Hoje a gente dá sequência com os trabalhos, com uma mesa de trabalho de comunicações intitulada Mundo de Adaptações, com a participação de Fátima Luiza da Silva Santos, Ana Steg Camati, Felipe Fraga de Aguiar e Amanda Fiorani Barreto. Nós iniciamos a mesa agora com a participação da Fátima Luiza da Silva Santos. E se Hamlet fosse baiano, da proposta à produção dos estudos da obra Hamlet na disciplina Estudos Literários em Língua Inglesa 1, na Universidade Federal do Côncavo da Bahia. Seja bem-vinda, Fátima. Olá, gente, bom dia. Vou fazer uma gambiarra aqui no meu microfone, que ele tá com problema. Bom dia, espero que todos e todos estejam bem nesse momento ainda que a gente tem que se encontrar virtualmente, às vezes presencialmente, mas enfim. Meu nome é Fátima Luiza da Silva Santos. Eu vou compartilhar uma janela, mas eu também estou monitorando meu tempo aqui no stopwatch, então é isso. Acho que tá todo mundo vendo já. Consegui pegar o espelho aqui. Bom, eu sou professora substituta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Amargosa, no interior da Bahia, e fui professora da disciplina Estudos Literários em Língua Inglesa 1, que tem como a era shakespeariana, o teatro elizabetano, como a parte da ementa. E aí, durante a disciplina, a gente teve uma ideia, que era, e se Hamlet fosse baiano? O que é que aconteceria dentro da obra e como é que ela poderia ser interpretada? Bom, quando eu estava pensando no trabalho, ele surgiu bem aleatoriamente, assim, quando eu vi a proposta da Abralic, eu pensei, nossa, existem vários estudos sobre a obra de Hamlet, a gente já leu várias coisas, e eu estudei as propostas de interpretação que houve no teatro em Salvador, da obra Hamlet. E eu pensei nos universos de possibilidades do estudo dessa obra e da prática dela dentro de sala de aula, para a gente tentar sair da curva do que é os estudos enfim, do teatro, de Shakespeare e de Hamlet em si. E aí a gente pensou, e eu sempre falo a gente porque a gente constrói a disciplina coletivamente. Por mais que eu tenha que entregar uma ementa, a gente meio que vai construindo todo mundo junto a disciplina durante o semestre. Em várias obras literárias, muitas vezes a gente conecta com o background baiano, que é de onde a maioria dos estudantes são. Então a gente faz essa conexão entre o que é que a obra é e representa para o país de língua inglesa que ela foi produzida, seja Inglaterra, Estados Unidos, países africanos ou caribenhos, mas na disciplina de estudos literários 1 é mais Inglaterra e um pouco dos Estados Unidos. Então a gente meio que tenta conectar a vida da gente aqui com essas obras literárias. E não foi diferente com Hamlet. Então, a gente toca em alguns temas importantes da obra durante a aula, para a gente poder construir essa ideia de Hamlet ser baiano. E a gente está falando Hamlet e o Príncipe. Então, a gente, durante a disciplina, a gente lê alguns textos teóricos para dar embasamento à nossa leitura literária dos textos, então, dos livros que a gente lê, de Michael Alexander, para pegar essa base um apanhado geral da literatura inglesa. Então, nesse livro se fala sobre que a gente tem acesso sem precedentes aos pensamentos e sentimentos de Hamlet, um herói admirável e um mundo horrível. E a gente pensou nessa questão do herói admirável e um mundo horrível, porque a gente já estava estudando a escalada do herói em outras obras. E esse mundo horrível a gente acabou criando criou o imaginário do mundo atual. Então, como é que seria esse personagem, esse príncipe, e todos os outros personagens envolvidos nesse mundo horrível atual que a gente vive. Então, a gente já viu ali uma temporalidade dentro da obra. E a gente fala sobre tragédia e morte, que são dois temas que Shakespeare usa bastante em todas as suas obras. Então, como retratar uma tragédia dentro de um reino, a partir da perspectiva que se o reino fosse transferido da Dinamarca, né, porque é algo podre no reino da Dinamarca, para ter algo podre no reino da Bahia, ou no reino de Queto também, é uma das expressões utilizadas.
E aí eu trouxe um pouco da ementa para tentar explicar como é que essa ideia surgiu. A ementa da disciplina, ela pede para a gente fazer um percurso histórico das primeiras obras escritas em língua inglesa até o século XVIII. Então, é um apanhado muito grande dentro da marca temporal. Então, como é que a gente vai decidir que obras estudar, que obras priorizar, o que buscar, sabe? Então, a primeira reflexão que tem que fazer sou eu, porque eu tenho que criar a ementa para poder submeter no colegiado. Mas a segunda reflexão é feita com a gente. Então, tem obras às vezes que está lá, mas a gente não consegue ver, porque a gente se dedica tanto a um estudo aprofundado, e eu acho bastante importante, porque os alunos se dedicam, que acaba não saindo e acaba o plano de curso sendo modificado. Então, eu só preciso realmente entregar algo mais burocrático. E dentro da disciplina, a universidade, o plano de curso, na verdade, o projeto pedagógico dá uma abertura para os professores trabalharem a partir de novas perspectivas essas obras literárias. Então, a gente consegue trabalhar assuntos da modernidade, sem ser de forma anacrônica, com essas obras literárias. Então, tipo, até envolvendo outros, tipo Jane Austen e Herman Melville. Então, durante a disciplina, a gente estudou Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, e alguns sonetos de Shakespeare para trabalhar a parte de poesia, da criação dele. E do teatro foi Sonhos de uma Noite de Verão e Hamlet. Então aqui a gente vai colocar só Hamlet para esse trabalho. Dentro da ementa, aqui tem escrito que a gente faz releituras multiculturais de textos canônicos e não canônicos das literaturas de língua inglesa, que contemplam parte da diversidade étnica, sexual, religiosa e outros presentes na formação das subjetividades das culturas anglófonas. Então, a gente tem uma liberdade para trabalhar questões que ficam, às vezes, a parte dos estudos de Hamlet. Obviamente, tem vários estudos, mas eu gosto de trabalhar com esses estudantes essas variações, digamos assim. E a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ela é uma universidade que surgiu da redemocratização das universidades do Brasil, que surgiu ali dos anos 2005 para cá, nessa nova era do Brasil, antes do fim. E aí, essa universidade, ela é localizada no interior da Bahia, numa cidade chamada Margosa, no Vale do Jequitinhonha. E ela tem, tipo, acho que 15 anos de existência. E o Centro de Formação de Professores realmente fez 15 anos ou foi 10 anos recentemente. Então, é uma universidade jovem, é uma universidade que tem uma proposta de democratização do ensino superior. E também é uma universidade bilíngue, porque as aulas elas são em inglês. Então, ela é uma universidade internacional por essa categoria, porque eu também já trabalhei com internacionalização das universidades. Então, essas propostas, elas são muito chamativas para os estudantes. E quanto mais a gente consegue conectar a realidade deles com essas obras literárias, mais eles conseguem se envolver no processo dos estudos literários. Então, acho que essa é a proposta do estudo literário em si. Essa disciplina que eu falo nesse trabalho, ela foi feita de forma remota, emergencial, durante o ano de 2021. Então, a gente se dividia em aula síncrona e aula assíncrona. A aula síncrona, porque a aula era no Zoom, então eram 2 horas de aula no Zoom, com atividades, painéis, debate, comentários, estudos comparativos, criação coletiva, tipo, abrir um doc, todo mundo escrever junto. E a aula síncrona se envolvia em estudos dirigidos, leituras de textos, teóricos e textos literários, assistir a filmes, responder questionários, se comunicar. Eles tinham meio que, tipo, vocês vão ter que criar uma conversa entre vocês sobre tal obra, porque eu quero saber a opinião de vocês dois durante a aula. Então, a gente se dividia em aula síncrona e aula assíncrona durante o ensino remoto emergencial. Isso foi ainda em 2021. E como é que a gente fez a aula sobre Hamlet? A gente leu 2 obras. A gente leu o texto integral em inglês e eles tinham a opção de ler em português a tradução de Milor Fernandes, para auxiliar, para eles entenderem o que estava acontecendo em inglês, enfim. Na aula síncrona, ou seja, que eles tinham que assistir em casa, eles tinham que assistir ao vídeo Why You Should Read Hamlet, do Ted Ed, e responder as perguntas da plataforma num questionário. Então, era um questionário fechado, com perguntas de múltipla escolha, e perguntas abertas, para eles discutirem. E ler o texto teórico sobre teatro elisabetano e sobre a obra. Eles fazem isso em casa. Então, eles têm um horário designado para isso.
Quando a gente entra no Zoom, a gente vai para a discussão do que os estudantes acharam do texto. E é muito importante para a aula eles primeiro chegarem com o que eles viram do texto e não trazer questões e debates que já são marcados da atividade literária, que é discutir a forma, discutir o conteúdo, discutir a parte linguística. Não queria saber qual era o que eles estavam vendo ali, o que é que eles tinham visto, o que é que aquilo se conectava com a vida deles. Então, a gente acabou se apresentando na pergunta e se Hamlet fosse baiano, porque a gente estava discutindo toda a temporalidade do que as coisas que aconteciam na Dinamarca, de como ele Shakespeare transferia ali questões da própria família para tipo um outro reinado, ou questões políticas de Inglaterra, porque ele era envolvido, ele tinha um conhecimento ali da política da Inglaterra e transferia para outro lugar. Então a gente pensou, cara, e se Hamlet fosse baiano? E se a obra se passasse na Bahia? O que é que aconteceu? O que é que eles iriam falar? E aí a gente começou a jogar. A gente começou a jogar o que é que ia acontecer, quais eram as palavras que o príncipe ia usar, como é que a Ofília se comportaria, se fosse na modernidade da Bahia, se ia ter, sei lá, um paredão em algum momento, em alguma festa, como é que a gente ia chamar o rei. Então a gente começou a jogar, a gente começou a produzir, a gente começou a registrar essa produção. E a gente começou a fazer uma recriação das cenas a partir dessa pergunta. Então, a recriação, ela veio a partir das cenas que os estudantes tinham se marcado mais. Então, a clássica Ser ou Não Ser Eis a Questão, e o aparecimento do fantasma para Shakespeare foram duas que, tipo, foram um highlight, assim, foram um destaque. Mas também as últimas cenas, que é quando toda a tragédia acontece, e também Ofélia se afogando, foram cenas também que marcaram muito ali a percepção deles acerca da obra. E, obviamente, a temporalidade de haver algo podre no reino da Dinamarca e a temporalidade de haver algo podre no reino do Brasil. Mas, nesse caso, eles colocaram no reino da Bahia, porque a Bahia é todo um país complexo. E a gente trabalhou uma escrita e reescrita disso a partir do que eles tinham criado. Então, eles que foram acelerando essa produção. E aí a gente começou a recontar Hamlet a partir da experiência baiana. O que aconteceria se ele fosse baiano? Como ele reagiria à morte do pai, a entrada do fantasma e a filosofia de questionar sua própria existência? E que palavras entre o primeiro inglês moderno e o português brasileiro baiano ele utilizaria? E isso é uma coisa que a gente demarcou muito, que era primeiro inglês moderno, que é ali a transição do inglês médio para o inglês moderno a partir das obras de Shakespeare, que a gente já tinha estudado essa transição, a gente já tinha estudado o quanto as obras dele influenciaram na construção da língua inglesa na Inglaterra a partir dos anos 1600. E o português brasileiro baiano, que já é outra demarcação, o dialeto baiano já é outra, fonética e fonologia já também muda do inglês padrão, do português padrão que a gente estuda em fonética e fonologia da língua portuguesa. Então a gente tem um dialeto totalmente diferente. E detalhe muito importante, que eu sou pernambucana, então eu já tenho outro dialeto, que é o pernambucano. Então, quais gírias, quais expressões, quais demarcações e quais culturalidades esse príncipe traria ali para a obra, se ele fosse aqui da Bahia. Então a gente começou a recriar. E aí, a partir da pergunta, o que aconteceria em Hamlet se ele fosse baiano, marcando a ideia do príncipe baiano. Então, marcando a ideia da parte de toda a construção subjetiva dele, a partir do momento que ele nasce e se cria na Bahia. Então, ele se cria na capital, se cria no interior, ele vai estudar onde. Então, todas essas questões, tipo questões religiosas, questões subjetivas, sexualidade e tudo mais, tudo é marcado. E principalmente a questão racial. Porque a Bahia é um estado extremamente multiétnico, mas com uma presença afro-brasileira extremamente pesada, extremamente importante para todo o país. Então a questão racial ficou muito pesada e Hamlet é um príncipe preto. Então a gente amou essa ideia. E aí a gente pensou, onde é que fica o castelo, quem é o rei, como ele morreu. Então a gente fez ali um sincretismo, uma sincronia com as religiões de matriz afrodescendente também, para falar sobre Queto, sobre deuses africanos também, das matrizes afro-brasileiras. Então, quem é o rei, que é o pai de Hamlet, que é um grandiosíssimo rei da Bahia, e como ele morreu, a gente pensou no assassinato dele, porque enfim, a gente sabe o que aconteceu em Hamlet, mas como é que a gente vai usar todas essas expressões para explicar o assassinato dele aqui dentro? Então, foi tipo, a gente usou a expressão talaricagem, eu achei excelente para parte deles, mas essa questão de tipo, do jogo de poder.
E aí, como ele reagiria à morte de seu pai, a entrada do fantasma e a filosofia de questionar sua própria existência a partir dos atos, das cenas. Então, eu coloquei aqui um pouquinho do Act 1, Scene 1, que é quando o fantasma do pai de Hamlet aparece para ele, e ele fica assustadíssimo, tipo, que alma é essa? Mas, por exemplo, para algumas religiões de matriz afro-brasileira, a aparição de almas, ela é uma parte essencial, ela acontece, principalmente se a alma precisa entregar alguma coisa ainda para o plano terreno. Então, eu coloquei aqui o texto, o original, o texto do Milo Fernandes, e aí eu coloquei alguns destaques. Eu não trouxe o que os alunos construíram totalmente, mas só algumas partes que ficaram soltas. Então, nessa tradução do Milo Fernandes tem assim: olha só, meu senhor, lá está ele, entre fantasma. Anjos e mensageiros de Deus, defendei-nos. E aqui tem: tu és Hamlet, meu rei, meu pai, senhor da Dinamarca. Vai, me responde. E a gente transformou em: ó pai, ó meu rei, a fechado vem. Horácio falando entre fantasma. Pelos orixás, defendei-nos. E aí Hamlet fala: meu rei, pai, senhor da Bahia, vai, desembuche. Que é pra ele falar o que está acontecendo. E aí Hamlet fica, tipo, extremamente assustado. Então a gente pensou na figura de um homem de 2 metros de altura, olhando assim pro nada e dizendo: meu rei, desembuche, fale-se, a veste, viu? E cada um construiu o seu, tá? E depois a gente que compartilhou coletivamente. Aqui eu trouxe outra integralidade, que é o do to be or not to be, that's the question, que a gente trabalhou muito em cima disso, toda a parte filosófica, a questão de questionar a própria sanidade, ou questionar as próprias, enfim, né, o próprio ser. E aí, na tradução para o português, pelo Milo Fernandes, a gente pegou 3 trechos: se será mais nobre sofrer na alma, e pois quem suportaria o açoite e os insultos do mundo, a afronta do opressor, o desdém do orgulhoso. Esses foram os que a gente pensou, que é tipo, é melhor castelar aqui dentro, depois de ser ou não ser a questão, pois quem suportaria as desgraças do mundo, a afronta de uma desgraça daquela, o desdém do orgulhoso. Então, dentro dos estudos linguísticos, a partir de Shakespeare, a gente também estuda as questões de entonação, de conexão e tudo mais. E aí, quando os estudantes falavam essas frases, era incrível, porque você conseguia perceber ali a marcação do dialeto baiano como marcador de identidade mesmo, na construção dos textos deles. Então, eles fizeram os textos, escreveram, falaram na sala e tal. Então, a gente aproveitou muito esse espaço dentro do Zoom para fazer essa construção e ficar sempre nisso, e se. E aí o resultado, eu não trabalhei muito com resultados quantitativos, mas assim, a gente teve engajamento de 100% na aula síncrona e entrega de 100% da atividade escrita. Então, não fiquei esperando a entrega, tipo, eles se anteciparam nas entregas. Conexão com a obra shakespeariana, então, tipo, a universidade ela é muito jovem, essa universidade ela é muito jovem. Várias universidades que estudam, que têm estudos sólidos de Shakespeare, elas são muito mais antigas. Então, trazer toda essa carga dessa língua inglesa para essa universidade, ela é muito importante. E para esses estudantes sentirem que essas obras pertencem a eles também. Porque eles chegam de classes sociais C e D. Tem o demarcador racial também. Então, eles têm uma certa volta com a língua inglesa a partir de um trauma que eles já trazem ali da escola, que, tipo, não é uma aula super valorizada dentro da grade escolar, sabe? Tipo, uma aula de 50 minutos ou de 140 minutos que eles têm. Então, tipo, eles não têm essa conexão maior, mesmo que tá fazendo letras em inglês, porque o curso de letras, ele é letras em inglês, português e libras. Então, a gente traz essa conexão. Eles construíram expressão oral e escrita em língua inglesa e língua portuguesa. Então, eles construíram esses dois. E a gente teve uma leve introdução à tradução, mas sem eu trazer a parte teórica. Porque como a gente estava colocando do inglês para o português padrão, para o português baiano, a gente estava ali passando pelos ideais de cultura da tradução. Então, várias vezes a gente colocava coisas que a gente pensa que não se traduz do baianês, a gente fala baianês, para o inglês. Então, a gente até sofreu com algumas expressões para poder colocar, mas eles recriaram muito bem a partir das suas experiências.
E aí foi isso, a aula foi acontecendo a partir deles, eu fiquei lá só como um agente do caos, assim, tipo, colocando ainda mais, mas isso daqui, e se acontecesse, por exemplo, quando Hamlet fala, enfim, um último exemplo, quando Hamlet fala sobre Ofélia, a gente trocou, tipo, várias vezes a palavra woman por boyzinha, essas coisas. Então, coisas que aconteceriam aqui numa modernidade, a partir da presença de Hamlet, príncipe preto. Se ele fosse baiano, obviamente. E foi isso. Aqui são os referências que a gente usa na aula, inclusive. E um minuto. That I have. Muito obrigado, Fátima. Obrigada, gente. Muito obrigado. Passamos agora para a nossa segunda comunicação com a professora Ana Steg Camadi, com a comunicação intitulada Sonho de uma Noite de Verão, a transposição da perspectiva ecológica shakespeariana para o contexto da favela do Vidigal. Seja bem-vinda, Ana. Microfone. Ana, microfone. Mais uma vez, quero expressar a minha alegria, né, de estar com vocês hoje e também parabenizar os organizadores e todos os colegas por essas comunicações maravilhosas. Então, a minha comunicação é Sonho de uma Noite de Verão, transposição da perspectiva ecológica shakespeariana para o contexto da favela do Vidigal. Pode passar, Márcia. Pode passar. Está travado? Então, vou falar de uma vertente importante da ecocrítica literária, que é a ecocrítica shakespeariana. Então, por incrível que pareça, eu também fiquei abismada, né, ao saber disso, que o início do antropoceno é considerado a Inglaterra na primeira fase da industrialização, no início da modernidade. Então, a primeira idade da Idade Moderna. Então, isso de acordo com um crítico chamado Martin, né? Então, o que esse autor coloca? Os efeitos devastadores causados pela ação do homem à época. Então, a aceleração do desmatamento e também, como as florestas estavam todas dilapidadas já, então eles começaram com a mineração, a utilização do carvão mineral como combustível, que é um agente poluidor enorme, né? Então, a primeira crise ambiental já começa, então, na época de Shakespeare, com mudanças climáticas, poluição, etc. Agora, as releituras da obra de Shakespeare, a partir de uma abordagem centrada na natureza, já acontecem no final do século XX, mas principalmente a partir da primeira década do século XXI. Por favor. Então, em Sonho de uma Noite de Verão, nós temos numerosas referências à natureza. Por exemplo, temos a reconfiguração da mitologia celta, o reino das fadas, dos elfos, né? O que eles representam? Eles representam os seres elementais dos bosques, das florestas, da natureza, né? São espíritos benevolentes da natureza que habitam os arbustos, as árvores, os riachos, as flores, etc. Então, temos pintura, né, do William Blake, que retrata bem esse fenômeno. E os nomes das fadas, etc., que fazem parte do séquito de Titânia, que é a rainha, remetem também a esses seres elementais, semente de mostarda, ervilha de cheiro, teia de aranha, mariposa, etc. Então, o mundo verde da floresta, em Shakespeare, dos bosques, é o espaço da regeneração. Também poderíamos fazer uma comparação com a jornada do herói de Campbell, né, a partir da iniciação e o retorno,
Então, é a relação do homem com a natureza e a natureza com uma força vital, uma energia cósmica. Por favor. Pode passar. Então, o discurso de Titânia sobre a degradação ambiental, no segundo ato, primeira cena, é considerado hoje como um dos primeiros pronunciamentos na literatura dramática sobre o desequilíbrio ecológico causado pelas ações do homem. Apesar de que ela diz que é decorrente daquela briga entre ela e Oberon, né, mas fica claro que já alude a essa ruptura do ecossistema. Eu não vou ler isso aqui, porque é muito conhecido, todo mundo conhece essa fala, né? Mas só queria mencionar que temos ecos ovidianos da tradução de Golding nesse discurso de Titânia. Então, falando em adaptação, né, já na primeira modernidade, né, temos essa absorção e transformação de elementos textuais de outros autores, aqui no caso as Metamorfoses do Vídeo, na tradução de Golding, mas Shakespeare consultou tanto o original quanto a tradução, né? Então, essa passagem aí de Titânia tem muito a ver com o 7º livro das Metamorfoses do Vídeo, que é a guerra entre Creta e Atenas, principalmente, e também aqui se trata da briga entre Juno e Júpiter. E quais são os paralelos? Os ventos espalham miasmas doentios, as pestilências infectaram os rios, causando transbordamentos, o lamaçal impede os bois de puxarem um arado, a pestilência mata os rebanhos. Então, mudanças climáticas e alterações das estações. Pode passar. É a outra já. A outra. Então, agora eu já vou passar diretamente para a Sonho da Noite de Verão, uma intromissão do Nós do Morro no mundo de Shakespeare, que é do grupo coletivo de teatro Nós do Morro, né, de 2004. Essa imagem eu coloquei aqui para vocês verem aqui as garrafas, né, que são usadas no cenário, penduradas, e elas, na hora que elas colidem, elas evocam sons da natureza. Esse óculos escuros também é muito significativo, porque aquela cena da Hérmia, né, que se ela não obedecer ao pai, vai aquelas 3 alternativas que o Duque propõe. Aqui nós temos total irreverência nessa adaptação, que o Duque diz que se ela não obedecer ao pai, ela vai ter que usar óculos escuros. Então, é uma irreverência para atacar o patriarcalismo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a apropriação antropofágica dessa adaptação e sobre a eco-performance. O vídeo, né, integral está disponível no Global Shakespeare do MIT. Pode passar. Então, a apropriação antropofágica ou canibalismo criativo, eu não vou me deter aqui, porque todo mundo tem conhecimento disso, né? Remonta ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, de 1928. Então, vocês vejam como o nosso Oswald de Andrade foi um grande precursor desses estudos sobre adaptação, apropriação, né, que ele já criou
essa teoria aí em 1928. Então, esse manifesto atribui legitimidade à devoração de legados culturais estrangeiros universais, os quais, depois de deglutidos e digeridos, são regurgitados em novas formas e matizes para expressar realidades globais e locais, né? Então, essa devoração dos índios tupinambás não era uma questão de dieta, né? Era uma questão de incorporar a inteligência e sabedoria do inimigo. Então, essa teoria inventiva, né, que através desse ato de ingestão, quase que literalmente permite a incorporação ao eu, o que é mais excelente no outro, representando um afastamento radical das relações binárias de oposição do eu e do outro. Então, nisso, essa teoria de Andrade difere das outras teorias pós-coloniais. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, to be or not to be, that is the question. Então, ele não elimina o to be or not to be, né? Ele faz essa síntese, essa fusão, né, com a nossa cultura. Então, to be or not to be. Pode passar. A antropofagia cultural é o anterior, Márcia, por favor. O anterior. Esse aqui, ó. Então, olha, esse livro aqui, Eating Shakespeare, Antropofagia Cultural como Metodologia Global, então eles traduziram literalmente como Comendo Shakespeare, né? Então, eu só vou ler o finalzinho aqui, ó, que os autores, né, falam que o to be or not to be não é substituir um pelo outro. Em vez disso, ele permite que os signos e sons coexistam em uma nova relação radical. Apesar de ser um processo violento, né, é um processo de síntese, concomitantemente transformando a si mesmos e uns aos outros. Shakespeare e os tupis tornam-se parte de um ato performativo mutuamente dependente e mutuamente fortalecidos. Então, esse é um livro que saiu recentemente, em 2019. Olha aqui a apropriação antropofágica do quadro de Millet, né? Então, aqui a Ofélia está com as flores, etc., num aquário. Então, é uma leitura antropofágica. Então, o Marcel Amorim, ele faz parte dessa, é um dos organizadores dessa publicação. Pode passar. Então, a estética de encenação antropofágica é a combinação, mistura de diferentes artes, música, dança, canto, estabelecendo um diálogo entre o clássico shakespeariano apropriado e a cultura local. Como outras apropriações também, temos cortes de texto, a substituição pelas linguagens do teatro musical, inserção de músicas de ritmos brasileiros, rap, samba, hip-hop, ênfase na movimentação física, né, linguagens físicas, técnicas circenses, acrobacias, pantomima, então, e a ambientação para o contexto cultural brasileiro, e a linguagem, o tom coloquial, o linguajar do morro. Então, eu gostei muito do trabalho que a Fátima faz com os alunos, que fazem a transformação do texto de Hamlet no linguajar dos afrodescendentes, né? Pode passar.
Pode passar, Márcia. Então, só falando mais um pouquinho dessa apropriação antropofágica, temos a valorização da brasilidade. Então, eles têm uma ideia genial, que eles, em 2003, apresentaram uma peça Burro Sem Rabo, que são os catadores de lixo, né? De lixo reciclável, que é uma classe proletária, né? Então, esses atores aí dessa montagem anterior invadem o teatro do Campo do Brasil, o teatro onde o sonho, né, do Nós do Morro é executado, e eles sequestram os artesãos e para assumirem os seus papéis. Então, eu coloquei aqui esse recurso criativo e engenhoso: sequestra os artesãos pelos catadores de lixo para assumir os papéis das personagens da peça. Simbolicamente, alude ao ato violento de apropriação antropofágica e expressa a intenção do grupo de encenar Shakespeare de acordo com sua própria agenda estética, não seguindo os preceitos eurocêntricos e imprimindo traços de brasilidade à encenação como um todo. Pode passar. Chegamos agora... Pode passar, Márcia, por favor. Então, traçam esse paralelo aí do contexto elisabetano e o universo do Morro. Os atores amadores e itinerantes das corporações de ofício tornam-se profissionais e começam a atuar nos grandes teatros do circuito londrino na época elisabetana. São convidados nas casas dos nobres ou no palácio do rei e da rainha. No universo do Morro, os atores amadores do Morro tornam-se profissionais, descem o morro para brilhar no asfalto e atuam nos grandes teatros do circuito carioca. Por favor. Chegamos agora nessa outra parte da eco-performance, ou ecodramaturgia shakespeariana, que são termos cunhados por Theresa May. Nesse estudo que eu já mencionei anteriormente, intitulado Shakespeare e Ecologia, Randall Martin fala do caráter positivo das montagens que privilegiam as questões ecológicas inseridas nas peças de Shakespeare. Ele afirma que as maiores possibilidades de Shakespeare se tornar nosso eco contemporâneo não estão no discurso acadêmico, mas na performance. Enquanto a maioria das performances de orientação ecológica do sonho são encenadas ao ar livre, gramado, parques, florestas, etc., o grupo Nós do Morro contribui com uma eco-performance sui generis, a valorização dos catadores de lixo, destacando a importância de seu trabalho do ponto de vista ecológico, pois fornecem amplos benefícios públicos para a sustentabilidade ambiental ou proteção do meio ambiente, além de contribuir para a economia local e saúde pública. Ao coletar, classificar, segregar o lixo e trapos, eles ajudam a limpar uma proporção significativa de milhões de toneladas de lixo gerado pela população em geral. Já estou terminando aqui. Agora, pode passar. Então, essas referências ecodramatúrgicas também se encontram no cenário e na ambientação, ou ambiência. Como os catadores de lixo coletam materiais sólidos, como plástico, vidro e metais, os quais são reciclados e reutilizados, o coletivo de teatro constrói uma estrutura fluida que se desdobra em uma série de colunas rotativas feitas de cordas e outros materiais reciclados,
coletados por eles, né? Entre eles trapos coloridos, garrafas de vidro vazias e objetos metálicos. Quando as colunas estilizadas são manipuladas pelos atores para criar diferentes espaços cênicos de atuação, vidro e metal colidem, emitindo sons evocativos que sugerem o farfalhar das folhagens, né, os sons da floresta, das árvores com a brisa. Além disso, as engenhosas técnicas de iluminação aumentam a atmosfera de encantamento da floresta, onde amantes, artesãos e fadas se misturam e se relacionam. Pode passar. Por favor, conclui. Já vou concluir. Então, aqui é só uma imagem da floresta. Pode passar para o último slide, Márcia. Então, considerações finais. Como ficou evidenciado, Shakespeare mostra consciência ecológica em sua comédia Sonho. As implicações ecológicas atingem um grau ainda maior em Sonho de uma Noite de Verão, uma intromissão do Nascimorro, que é uma apropriação antropofágica ecoperformativa da peça de Shakespeare. O paralelo traçado entre o contexto elisabetano e o universo da favela permitiu que a companhia alcançasse uma síntese criativa, promovendo a valorização de um segmento carente e não reconhecido da sociedade, destacando a importância do seu trabalho do ponto de vista ecológico. Obrigada. Obrigado, Ana. A gente passa para a próxima comunicação. Passamos para Felipe Fraga de Anguiar, com a comunicação intitulada Otelo, 3 mundos, um significado? A adaptação como processo de ensino. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, bom dia, tudo bem? Eu já vou botar aqui a minha apresentação. E a tela. A partir de agora, acredito que já esteja sendo projetado, né? Sim, estamos vendo. Ok, então vou dar prosseguimento aqui. Eu sou Felipe, eu sou estudante da PUC-RS, estou fazendo mestrado. Eu escolhi esse tema aqui por ser parte da minha tese já, defendi parte do que eu estou apresentando no meu TCC, estou incorporando isso agora na minha dissertação, e a minha pretensão de estudo, ela vai seguir mais ou menos aquela formatação de trabalho formal, né, uma introdução, explicar como foi a metodologia, o que eu usei como referência, como base, para que a gente chegasse nas conclusões até então, falar o que são as adaptações, um conceito teórico, falar o que é arte sequencial, apresentar algumas versões de Otelo, e depois vou confrontar o original, a peça escrita, com os seus produtos que são imagéticos. E, por fim, eu fazer um resumão ali nas considerações finais, onde eu apresento alguns pontos de alguns teóricos, e aí encerro com as referências. Então, a minha motivação, ela se dá por conta desse entendimento de que ler é considerado uma obrigação. Segundo os estudos realizados pelo Retrato de Leitura, de 2016, o Ibope ele levantou que o brasileiro não tem essa frequência leitora que nós, dessa área, gostaríamos que tivesse. Eles são muito mais interessados em jogar o futebol, em assistir alguma novela, fazer qualquer outra atividade, e hoje em dia, com o advento das redes sociais, então não se fala em outra coisa, até aplicativos para ganhar dinheiro enquanto caminha é motivo para não ler. Então, a gente precisa achar alguma ferramenta, algum meio de buscar nesse pessoal uma intenção leitora, um público leitor, como que a gente poderia aguçar a curiosidade deles. E, então, é nessa hora que eu trago a arte sequencial, os quadrinhos, o mangá, como uma ferramenta, tendo em vista a aceitação
desses gêneros como uma via, como uma ferramenta, pelo menos no meu entendimento, que eu espero que ao longo dessa comunicação seja reforçado. E aí os objetivos é justamente isso, verificar o que são as adaptações, como elas funcionam, se elas são necessariamente subsidiárias, melhores ou piores do que o original, se justificaria usar uma adaptação, por que não usar o original, então? E aí eu vou defender justamente a adaptação como um próprio original, ok? Depois eu apresento aqui rapidamente quais foram os primeiros principais textos, a teoria de adaptação, da Linda Hutton, que eu aprendi tudo sobre as adaptações. Depois eu li os 3 textos sobre quadrinhos ali, sobre como eles são confeccionados, por que o mangá é escrito da direita para a esquerda, por que o papel jornal é utilizado, qual que é a frequência de publicação de um romance gráfico e de um mangá. Eu aprofundei isso. Não vai ser abordado hoje aqui, por conta do tempo, mas são fatores interessantes que motivaram também a utilizar como ferramenta, já buscando a sala de aula, buscando alcançar esse público leitor. E aí, por fim, a comunicação pós-moderna nas imagens do mangá, que fala rapidamente ali da diferença entre o romance gráfico e o mangá propriamente dito, a fim de que a gente consiga ter esse entendimento que às vezes não fica claro para todo mundo, e que também, da minha opinião, por se tratar de arte sequencial, não necessariamente se faz necessário pontuar essas distinções, a não ser, obviamente, num estudo mais específico. Então, eu li a fonte, né, a Tragédia de Otelo, o Moro de Veneza. Depois disso, eu li os seus 2 produtos. Os nomes estão aqui em inglês, que eu fiz inicialmente ali, mas também tem todos esses trabalhos à disposição em português. E, por fim, eu confrontei o original, as suas 2 adaptações, para saber o que um ganha em detrimento do outro, qual é a vantagem de usar um romance gráfico ou um mangá, porque agora eu já sei qual é a diferença de um para o outro. Como vocês podem notar, inicialmente aqui no cantinho, eu tenho 2 versões de Otelo, a do romance gráfico, à esquerda, colorida, que representa fidedigamente a figura dele, e à direita é o mangá, que eles fazem uma reinterpretação fantasiosa de todos os personagens. Então, as adaptações. O que são as adaptações? Se eu pegar uma definição no dicionário, vai falar que é o ato ou processo de adaptação, o estado de ser adaptado, algo que seja alterado ou alterado no modo de se pensar. Mas eu acho que isso não necessariamente vai trazer o entendimento que a gente precisa, né? Porque a gente precisa ir além do que é o beabá, além do que é o básico, para a gente convencer os nossos alunos, para a gente convencer o pessoal que não tem interesse. Porque, afinal, as adaptações, elas podem ser também um produto, elas estão aí, então, filmes, peças, quadrinhos, óperas, videogames, música, até parque temático, são adaptações de algo que já foi apresentado anteriormente e que muitas vezes a gente nem sabe que a gente está experienciando aí uma adaptação. Aí, como que elas funcionam? Eu trouxe ali, como eu disse, a parte da Linda Hutton, que é uma das principais teóricas consultadas, e aí fala que a adaptação é uma forma de transcodificar de um sistema de comunicação para o outro, e qualquer trabalho adaptado é, na verdade, reinterpretado. Eu reconto aquela mesma história de uma maneira diferente, e aí eu não apenas estou citando aquilo que já existe, eu estou adaptando para que nessa nova forma ela atinja esse novo público, ou eu atinja de uma maneira diferente. E aí eu faço todos os ajustes necessários. Um exemplo aqui que acredito a maioria de vocês deve saber é os livros do Senhor dos Anéis. Da primeira vez que eles foram adaptados para o cinema, cada livro virou um filme de longa duração, mas que ainda assim não atendia necessariamente tudo que constava no livro. Já o Hobbit, que era um livro menor do que os originais, menor do que a primeira série, esse livro foi destrinchado em 3 filmes, foi feita uma trilogia de um livro, para que ele fosse adaptado com maior propriedade. Então, as adaptações, elas funcionam dessa maneira, sempre buscando atender aquilo que é uma demanda.
Aí entra aquela questão, se há a questão de superioridade, de inferioridade, se uma é melhor, se outra é pior. E aí eu cito que há uma possibilidade que muitas vezes a gente tenha conhecido a adaptação antes de conhecer o próprio original. Pegando de novo o exemplo do Senhor dos Anéis, que muitos primeiro viram um filme para depois, então, saber que era baseado em um livro. Aí sim foram ler o livro e aí vieram com aquela, na minha opinião, hipocrisia, falando que o livro é muito melhor, que o filme não sei o que, sendo que a primeira experiência que cativou eles, que motivou o interesse por aquela arte, por aquele contexto, foi o filme. A gente pode mudar de opinião, mas eu acho que não vale a pena que nós nos permitamos ser tão drásticos a ponto de falar que um é melhor ou pior do que o outro, sendo que a gente já teve, inclusive, uma oportunidade, uma opção de apresentar uma adaptação, de curtir aquela adaptação, e aí a gente deve, sim, manter. Então, eu defendo aqui que as adaptações, elas existem de uma maneira lateral e não vertical. Se existe uma fonte e um produto, esse produto passa a ser visto lateralmente, do lado, como um companheiro que anda junto, que agrega, que soma e expande aquele contexto histórico, ou aquele contexto narrado da. Não, ele nunca vai estar abaixo ou acima daquela primeira obra. E a gente tem que entender que as adaptações estão em todo o canto. Não tem como a gente fugir. Hoje tudo está adaptado, tudo está em todo lugar ao mesmo tempo, e não tem como a gente fugir disso, certo? Sobre a arte sequencial, então, ela é uma forma artística que usa imagens implantadas em sequência, como vocês podem ver, eu tenho 3 Dexterzinhos, e eles são usados para a gente narrar ou transmitir uma informação. Nesse caso, a forma mais conhecida de arte sequencial que nós temos hoje em dia são os quadrinhos norte-americanos, o Liga da Justiça, os Vingadores e tal, que hoje estão indo para o cinema. Uma das maiores franquias cinematográficas é baseada em quadrinhos, mas a arte sequencial não é só isso, não é só esses quadrinhos que a gente conhece. A arte sequencial é muito mais do que isso. A arte sequencial ela já existe desde o início dos tempos e através dos tempos também, desde as pinturas rupestres até os hieroglifos egípcios. Aí a gente tem ali a arte sequencial das pinturas, tapestrias também, da parte da Idade Média, e, obviamente, com o tempo a gente vai chegando, a gente tem o nosso romance gráfico, a gente tem o nosso mangá, que são 2 das versões mais atuais, e a gente sabe que daqui para frente vai continuar sendo cada vez mais adaptado, cada vez mais aprofundado, cada uma dessas situações, cada uma dessas condições de arte sequencial. Inclusive, eu faço um adendo que, mesmo quem não defende a ideia de arte sequencial e que usou o PowerPoint para fazer a sua comunicação hoje, também deveria considerar e repensar o seu jeito de entender a arte sequencial, porque o PowerPoint nada mais é do que uma imagem passada após a outra, em sequência, a fim de transmitir uma comunicação. Não é diferente de um quadrinho, talvez por alguma particularidade, mas o seu motivo interno, ele se mantém o mesmo. Sobre a arte sequencial, então, eu escolhi esses 2 produtos de Otelo, o romance gráfico, que é fidedigno, que é mais próximo daquilo que está escrito, e que usa nessa obra de Oscar Zarate algumas ilustrações que talvez não fossem as mais interessantes, dependendo da idade do público, e o mangá, que são, no caso, as reimaginações. Vocês podem perceber aqui, à esquerda eu tenho Iago e Otelo, Iago manipulando a cabeça de Otelo, e à direita eu tenho ali os personagens, Iago com o tapa-olho, meio mascarado, que ele só mostra uma das suas faces, um dos seus lados. Eu tenho ali à esquerda uma figura mais angelical, que seria Desdemona. Abaixo, também uma figura angelical, porém, vocês podem ver o tom de pele, mantendo a questão de racismo. Ele é o único da peça que é retratado com a pele escura para manter os valores que eram trazidos na peça original. Sobre a peça original, então, agora, rapidinho, tragédia de Otelo, todo mundo sabe mais ou menos a história, o Iago está enciumado que ele não ganhou a sua promoção, e aí ele começa a manipular Otelo
para se vingar disso. Aí ele descobre que existe uma oportunidade de se aproveitar da namorada, da esposa, depois de Otelo, para manipular ele, para fazer com que ele acabe entrando em pino, que ele acabe ficando louco por conta dos ciúmes. A peça, o texto original, ele foi adaptado em diversas formas, certo? Tanto peça de teatro, desde os tempos antigos quanto os da mais moderna, pinturas artísticas de todas as eras contemporâneas, onde, de fato, a gente pode experienciar. Várias adaptações de filme, fiéis ou não fiéis, ou reimaginadas para o cinema. Aí também tem música, televisão, arte sequencial, ópera, balé. Otelo está em todos os lugares. Tudo isso, gente, é adaptação, muitas versões que a gente poderia estar aí aprofundando. Inclusive, nesse videozinho aqui, eu espero que ele carregue. Ele está em inglês, eu espero que todo mundo consiga ver. Então, esse é o videozinho que eu peguei de uma maneira curta ali e adapta o primeiro ato, o primeiro tempo todo. Aí, sobre o romance gráfico, né, ele se destaca porque ele leva a sério essa versão completa e fidedigna à peça, onde ele vai representar imagicamente ali todas as cenas o mais próximo daquilo que seria a atuação em peça. A gente pode falar que a página se torna o palco, e muitas vezes essa representação causa um espanto. Por exemplo, aqui o tapa que Otelo dá em Desdémona, ele está ali, está apresentado, ela até aparece bem abalada lá embaixo, com o nariz sangrando. Dependendo do público que a gente for utilizar, talvez essa não seja a melhor peça, talvez não seja a melhor adaptação. Ao mesmo tempo que, se for um pessoal mais maturo e que tenha o entendimento, que a gente consiga conscientizar e utilizar, por exemplo, essa cena como mais um fator para reforçar essa parte de contação de história, talvez a gente devesse migrar para essa. Aí eu tenho essa contraparte, o mangá, que foi publicado em 2019, e ele faz parte do projeto Mangá Shakespeare. São várias e várias obras, até hoje, salvo engano, são 14 obras do Shakespeare que já foram adaptadas para esse projeto. Em português, só tem meia dúzia, eu tenho todas elas aqui impressas, e eu tenho lido, estudado, trabalhado com elas para também poder aproveitá-las e utilizá-las em sala de aula. E aí vocês podem ver, esse aqui é o Otelo, figura angelical, negro, diferente dos demais. Aqui eu deixei em destaque a parte na qual ele se mata no final da peça, quando ele descobre que foi manipulado. E essa é a característica fantasiosa que é trazida. O texto é abreviado, mas ainda assim mantém toda a essência do Shakespeare. A gente consegue ler e verificar que a peça de Otelo está sendo representada de uma nova maneira também nessa nova arte. Agora, a gente tem que confrontar eles, deixar que eles lutem, e aí apresentar cada uma das suas características principais. O primeiro, né, a peça, o original, ele é utilizado para contar a história. A gente lê e a gente conta, tem a narrativa, ela vai acontecendo. Enquanto os outros, muito mais do que qualquer coisa, são utilizados para mostrar. Eles são diferentes mídias, não tem como contestar isso, para buscar públicos diferentes e comunicam a mesma história.
A peça tem um texto completo, expressa a mensagem completa original pretendida. O romance gráfico, ele é fiel à peça e, como eu disse, ele ilustra tudo, ele busca fazer que todas as palavras, inclusive a tradução, ela é literal, não tem corte do texto, todos os diálogos estão presentes. E o mangá, ele é uma versão mais curta, é uma versão mais acessível para um pessoal mais infanto-juvenil, o pessoal que tenha um interesse mais voltado para essa obra, mas eu não descarto o pessoal adulto também. Às vezes a gente trabalha com o pessoal que está no correrio do trabalho, do dia a dia, e que vai ter algum interesse de fazer essa leitura também. Ou, se for o caso, eu também sugiro, não na arte sequencial, mas, de repente, uma versão pocket, sempre é uma alternativa. Na trama da peça, ela é bem misteriosa, tem momentos muito sombrios, tem uma parte que nós ficamos impressionados, mesmo com o poder de manipulação do Iago. O romance gráfico usa essas imagens que conseguem transmitir essa mesma maneira a situação como um todo, inclusive quando o Iago está manipulando Otelo para que ele acredite que houve, de fato, uma traição naquele contexto de ter achado o lenço da Desdémona com o seu amante, a tela que está representando a imagem começa a ficar esverdeada, o verde do ciúme, o diabo verde, o demônio verde do ciúme, então a tela, todo o fundo começa a ficar esverdeado. E o mangá, ela é mais engraçada, ela é mais cômica, é mais cartunesca. Ela não mostra, por exemplo, a hora que Otelo bate na Desdémona. Ele só dá a entender a tela ficar preta, ele fez aquele movimento e aí a gente segue. Felipe, peço para que concluas. Sim, agora mesmo. Certo? Então, tendo confrontado eles, o que eu posso trazer? O romance gráfico e o mangá, eles não se sobrepõem à peça original, elas nem são submissas e inferiores a ele, acabam se tornando seu próprio original. Elas produzem, de fato, um resíduo, eles produzem uma outra coisa, mas que se mantém fortemente próxima do toque de Shakespeare. E as adaptações, como eu disse, elas são algo real, elas estão presentes, nós não temos como nos desvencilhar dela. E nessa jornada de trazer a ideia de a imagem como ferramenta, é apenas um pequeno passo na Lua, pois nós temos ainda muitas discussões para serem feitas, e com certeza não somente a arte sequencial, mas todo outro tipo de adaptação poderá ser utilizado eventualmente para esse fim. Aqui são as minhas referências, e aí eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado, Felipe. Damos sequência para a última comunicação da parte da manhã, com Amanda Fiorini Barreto, com a comunicação Volpone or the Fox, 1606, de Ben Jonson, 1572-1637, no Brasil. Seja bem-vinda, Amanda. Bom dia. Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. Vocês podem só confirmar se vocês estão vendo tudo direitinho, porque não dá para ver ninguém aqui. Estamos visualizando. Obrigada. Então, bom dia de novo. Meu nome é Amanda Fiorani e hoje eu vou apresentar um recorte da minha dissertação, em que eu abordei a recepção da obra do Ben Jonson de forma ampla no sistema literário e cultural brasileiro, uma pesquisa que foi orientada pela professora Márcia Martins e pelo professor Leonardo Bering, na PUC-Rio. A minha apresentação de hoje se intitula Volpone or the Fox, de Ben Jonson no Brasil, como o professor Regis já falou, e seus objetivos vão ser de, primeiro, apresentar Ben Jonson enquanto pessoa e dramaturgo do início da era moderna inglesa, em seguida, dar um panorama dessa peça de Volpone, discutindo seu enredo, algumas de suas influências, forma e outros aspectos. Então, considerar as versões publicadas dessa peça jacobina em português brasileiro. E, em seguida, eu vou discutir brevemente a adaptação de Stephen Zweig de Volpone e a sua importância para a recepção da peça ao longo dos séculos XX e XXI, e aqui no Brasil especificamente.
para então discutir essas encenações brasileiras de peças johnsonianas, e, por fim, vou falar um pouco sobre a novela Um Sonho a Mais, da TV Globo, que foi transmitida em 1985, que foi uma apropriação de Volpone. Para esse trabalho, eu utilizo as concepções teóricas da Linda Hutchins sobre adaptações, da Julie Sanders para apropriações e do Gerhard Genette para discutir os paratextos. Então, é importante primeiro dar uma contextualização, mesmo que breve, sobre a vida do Ben Jonson. Ben Jonson, ele nasceu em 1572 em Westminster e teve origem pobre, com a morte de seu pai, um minister, um mês antes de seu nascimento, e depois com seu padrasto, um bricklayer, que era uma espécie de mestre-pedreiro. No entanto, ele teve a grande sorte de ganhar uma bolsa para uma das melhores grammar schools do período, a Westminster School, onde ele obteve uma educação que influenciou demais a sua escrita. Foi ali que ele estudou sob a tutela de William Camden, que foi um grande antiquário que escreveu o famoso livro Britânia, que foi publicado em 1586, e acabou se tornando um grande amigo de vida inteira de Jonson e uma grande influência para sua escrita também. A Westminster School, assim como todo o sistema educacional inglês dos séculos XVI e XVII, teve seu ensino muito influenciado pelo humanismo, que foi um movimento intelectual que buscava retomar essas obras clássicas greco-latinas, algo que aparecia, então, no próprio currículo dessas escolas, nesse momento, e definitivamente teve um grande impacto na escrita de Ben Jonson e, de fato, de todos os dramaturgos daquele período. O Jonson, ele foi o primeiro poeta laureado da Inglaterra protestante, uma honra concedida pelo rei Jaime I em 1616, quando ele começa, então, a ganhar uma pensão anual da coroa, e ele é considerado também por estudiosos como a primeira celebridade literária, uma posição que se torna evidente, por exemplo, por meio dos relatos de sua grande caminhada de Londres para a Escócia em 1618, quando ele era sempre recebido com festas em sua homenagem. Em 1616, ele publica o seu Fólio, onde ele é acreditado, além de autor, editor, já que ele fez uma seleção rigorosa das obras que entregariam esse volume, deixando de fora obras de sua autoria deliberadamente e apresentando, por fim, ela todas as suas obras, epigramas, peças, numa imponente edição que ele intitulou de The Works of Benjamin Jonson, que vocês podem ver a capa aqui no slide anterior. Essa edição nos diz informações importantes sobre Ben Jonson, e eu destaco duas. Primeiro, o uso dessa palavra works no título, que era uma palavra que não era comumente utilizada para volumes que integravam peças teatrais, tendo em vista a reputação dos teatros perante os puritanos, por exemplo. Então, com o uso dessa palavra, Ben Jonson demonstra sua visão acerca de suas peças como poesia. E o segundo aspecto é o próprio formato em fólio, já que publicações desse tipo eram geralmente destinadas apenas para obras de autores clássicos e bíblias naquele momento. Então, dessa forma, ao publicar suas obras nesse formato, o dramaturgo busca caracterizar a si mesmo como um autor clássico. O Jonson, ao contrário da maioria, aparentemente, da maioria dos dramaturgos contemporâneos a ele, sempre fez questão de publicar as suas peças com grande presença autoral, desde o seu quarto de Every Man Out of His Humor, em 1600, culminando, então, na publicação desse fólio, que eu já mencionei, de 1616, seu primeiro fólio, sempre, então, reafirmando a sua autoria individual frente a uma forte cultura de colaboração do mundo teatral de seu tempo. Então, de certa forma, parece que o Jonson estava muito mais perto dessa noção de autoria que concebemos hoje do que a do contexto específico de seu tempo. Na era jacobina, como eu falei, ele mantém uma relação mais próxima com a coroa, produzindo, por exemplo, mascaradas quase que todos os anos, depois de 1605, e é também nesse período que ele escreve as suas peças de maior sucesso, como Volpone or the Fox, de 1606, Epicene or the Silent Woman, de 1609, The Alchemist, de 1610, e Bartholomew Fair, de 1614, essa última que, curiosamente, Jonson deixa de fora desse seu primeiro fólio. Então, já que o foco dessa apresentação de hoje é justamente a peça Volpone, eu vou dar um breve panorama sobre a obra. Volpone foi escrita provavelmente entre os anos de 1605 e 1606, e como o próprio prefácio afirma, num espaço de apenas 5 semanas. É uma das peças que Jonson escreveu quase que inteiramente em verso, com apenas uma parte marcadamente em prosa,
que parece estar atado ao próprio enredo da peça. E também a peça tem fortes influências e ambições clássicas, como a própria dedicatória às universidades de Oxford e Cambridge parece indicar. Há também uma certa influência da comédia dell'arte italiana, com alguns dos tipos de personagens característicos desse tipo de teatro, ao que o próprio Johnson faz alusão em seu texto. Em termos de enredo, Volpone é uma comédia farsesca que enfoca a história do personagem homônimo, que é um nobre veneziano já mais velho que finge estar doente, e com a ajuda do seu servo Mosca, engana 3 homens, o Corvino, Corbaço e Voltore, que, por sua vez, estão em busca da herança de Volpone. Então, essa peça johnsoniana ela foi muito bem recebida pelo público ao longo dos séculos, e em seu tempo também, sendo, por exemplo, a peça da modernidade nascente inglesa mais encenada no século XX, com exceção das de Shakespeare. No Brasil, há apenas uma tradução e uma adaptação publicadas em português brasileiro, as duas de Volpone, de forma geral, uma tradução e uma adaptação publicadas de peças de Johnson em português brasileiro, as duas de Volpone, e eu vou comentar rapidamente as duas a seguir. Aqui eu coloquei algumas fotos da produção de 2015 de Volpone the Fox. Então, vou começar pela tradução. A tradução, ela foi assinada por Newton Beleza e foi publicada em 1977 pela editora MB, mas como descobri por meio de pesquisa documental da época, ela foi produzida, na verdade, na década de 50. A tradução de Volpone faz parte da coleção Teatro Clássico, que também conta com outras 3 traduções de Beleza, uma inclusive de uma peça shakespeariana. E a edição conta também com um paratexto de Beleza que é relativamente extenso, mesmo que a maior parte dele não trate da tradução propriamente dita. E ele se divide em o clima literário, a casa de espetáculo, o homem, a obra, a tradução e sugestões para montagem. O Beleza, ele optou por traduzir essa peça johnsoniana para prosa, como eu já mencionei, a obra em inglês é quase que inteiramente em verso. E, de fato, o tradutor fez essa mesma escolha em todas as suas traduções dessa coleção. O motivo para isso parece ser explicado, de certa forma, nos seguintes trechos do paratexto do tradutor, quando ele afirma primeiro que salientamos também que há menos risco de erro de interpretação em prosa do que em verso, porquanto a exigência da métrica pode sacrificar a clareza e o sentido da obra, com o acréscimo de novos perigos da traição permanente a que está sujeito o tradutor. Então, ele parece estar aqui muito preocupado com essa máxima, esse provérbio italiano, né, tão dito para os tradutores, tradutore traditore, tradutor traidor, e isso fica ainda mais claro nesse segundo trecho, quando ele diz que acontece que, se a posição de um tradutor é sempre de um traidor, segundo o provérbio italiano, ao menos se incorra nas traições involuntárias, evitando-se aquelas de que se tem consciência, como quando se é obrigado a acomodar tudo de uma obra no aprisionamento de determinados versos. Então, você começa a entender um pouco mais do porquê dele ter escolhido traduzir para prosa essa peça e as outras dessa coleção. Já a adaptação de Volpone foi publicada 10 anos depois, em 87, pela Edioro, e foi escrita por Ganymede José, que foi um autor que escreveu diversos livros na década de 80, a maioria deles para o público infanto-juvenil. Essa reescrita faz parte da coleção Clássicos de Bolso e conta com um curto paratexto de José, onde ele comenta, por exemplo, a sua vontade de mudar o título da obra, algo que a editora acaba não seguindo. Ele menciona também que dedica essa adaptação para os estudantes, o que explica, de certa forma, a sua estratégia nessa reescrita, como eu vou mencionar brevemente ainda. O Ganymede José também, interessantemente, insere a própria figura do Ben Jonson na sua adaptação, declamando tanto o prólogo quanto o epílogo da peça. Ele chama a sua adaptação como um todo de uma versão cinematográfico-literária, algo que se explica em parte até pelo próprio trecho em que o Johnson aparece, que eu coloquei aqui. Então, depois de limpar a garganta, como se houvesse despertado de suas evocações, o velho Ben olhou para frente, como quem fita a câmera de televisão, e começou. Eu trouxe também algumas citações do próprio paratexto do Ganymede José. Nessa primeira, ele destaca algumas de suas motivações para a reescrita, ao dizer: como transmitir ao público o clima de uma peça escrita há mais de 3 séculos?
Como dosar o vocabulário atualizando sem comprometer o texto? Como levar o público a enxergar um texto teatral onde não existem narrações, descrições, citações, explicações e demais recursos que levam o leitor a visualizar um romance, por exemplo? O final dessa citação parece esclarecer também o porquê do Ganymede José efetivamente parecer transformar essa peça em um romance nessa adaptação, alterando, por exemplo, a divisão de atos e cenas comumente vista em peças para capítulos, tudo em prosa também. No segundo trecho, o Ganymede José já afirma, porém, sem adulterar, porém, atualizando os diálogos da genial obra de Ben Jonson, escrevi a minha versão cinematográfico-literária, se é que tal coisa existe. Respeitei, porém, na íntegra e sem alterações, nem omitindo e nem inserindo quaisquer falas do texto original, transformando a peça em um livro inédito que ofereça aos estudantes. Então, esse é um trecho do paratexto dele que parece ter muitas contradições, mas que depois que você lê a adaptação, elas se explicam pelo menos parcialmente pela maneira com que ele escreveu essa reescrita, já que ele parece manter quase que integralmente o texto de Jonson, mas faz a sua adaptação cercando esse texto com um texto próprio, oferecendo explicações, descrições para essa peça johnsoniana. Ao longo do século XX, a recepção da peça Volpone como um todo ficou muito marcada pela adaptação da peça por Stephen Zweig, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, além do Reino Unido, mas em outras partes do mundo também, como o Brasil. Essa reescrita de Zweig foi publicada primeiro em alemão, em 1926, e depois traduzida para o inglês 2 anos depois, em 1928, por Ruth Langner, e se intitula Volpone, A Loveless Comedy in 3 Acts. A obra ela logo se anuncia, numa das primeiras páginas, como uma concepção bem livre do contexto, transformação de muitos dos personagens, da celebrada comédia de Ben Jonson, o contemporâneo e rival de Shakespeare. E como o próprio título aponta, o Zweig diminuiu a peça, então, de 5 para 3 atos, cortando todo o enredo relacionado aos personagens Sir Politic Would-Be e Fine Madam Would-Be, e adicionando personagens como a Canina, por exemplo, entre outras alterações. É importante apresentar essa adaptação de Volpone porque ela, de muitas formas, moldou a recepção da obra de Ben Jonson no Brasil, já que a maioria das encenações dessa peça jacobina partiram dessa reescrita de Zweig e não do texto de Jonson propriamente dito. De fato, a primeira encenação de uma peça johnsoniana no Brasil, que se deu em 1955 pelo TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, primeiro em São Paulo e depois no ano seguinte no Parque Lage, aqui no Rio de Janeiro, utilizou essa adaptação de Zweig como texto base. E essa produção de 55 foi dirigida e estrelada por Zambinski, que vocês podem ver a foto aqui no lado esquerdo. E temos também aqui a capa do programa dessa encenação de 55, que eu pude recuperar na minha pesquisa, e também algumas fotos dessa produção, na foto da esquerda com a Elizabeth Harriet como Colomba e Luiz Linhares como Corvino, e o Zambinski como Volpone, e na foto da direita o Amor Chagas como Mosca e o Zambinski como Volpone. Em 1985, a gente também teve a novela Um Sonho a Mais, uma apropriação de Volpone, estrelada por Neila Torraca como Volpone e Marco Nanini como Mosca, entre outros grandes nomes. A novela foi de autoria de Daniel Mazzi, Lauro César Muniz e direção-geral de Roberto Thalmann. Em termos de enredo, a novela traz o personagem Antônio Carlos Volpone, que deixou o Brasil há quase 20 anos, fugindo da acusação de assassinato do pai de sua noiva, Estela, e nesse meio tempo Volpone faz uma fortuna no exterior e planeja então voltar ao Brasil para provar a sua inocência e reconquistar a sua amada. Então, assim como na peça do Ben Jonson, o Volpone, personagem da novela, conta com a cumplicidade do Mosca para realizar o seu plano, utilizando diversos disfarces, alguns deles vocês podem ver aqui na foto. E o Volpone, então, chama atenção para o fato de que ele é uma vítima de uma doença contagiosa e que voltou para o país para morrer em sua terra natal, o que causa um grande rebuliço, e você tem, então, vários amigos e inimigos do Volpone interessados na fortuna do personagem, assim como acontece na peça jacobina.
Então, sendo a novela uma expressão dramática tão importante e popular no Brasil, essa reescrita revela um pouco da notoriedade que Volpone teve no século XX. Então, com essa apresentação e com a minha dissertação também, eu busco reposicionar Johnson na posição de destaque que ele teve na modernidade nascente inglesa, e eu espero ter despertado o interesse de vocês aqui pela obra desse dramaturgo hoje. Então, aqui está a bibliografia que eu utilizei para o trabalho, e eu queria agradecer bastante pela atenção. Muito obrigada, Amanda. Então, concluímos essa mesa, após 4 brilhantes apresentações sobre Shakespeare e adaptações em seus diversos e múltiplos contextos. Convido, então, para que iniciemos o debate com as questões. Eu peço a gentileza de usarem o recurso da levantar a mão, o terceiro botão na barra horizontal inferior, para que possamos começar a conversa sobre as nossas apresentações da manhã. Márcia, iniciando então. Eu gostaria também de parabenizar os 4 que apresentaram, né? Realmente muito instigantes, né? Todas as apresentações, né? A minha questão eu estou trabalhando num projeto de Shakespeare Educação, então ela tem mais relação com a Fátima e o Felipe, né? O uso de mangás também, nós utilizamos bastante, não necessariamente no uso no ensino de literatura, Shakespeare e literatura, mas Shakespeare em inglês mesmo, né? Então, são aqueles, são readers diversos, né, que estão no formato de mangá, que a gente usa com os alunos, tem sido bastante proveitoso, né? Com relação à apresentação da Fátima, né, foi realmente um processo de antropofagização. Essa palavra é um tongue twister, né? E eu achei extremamente interessante, Fátima, essa ideia, né, de trazer Shakespeare, especificamente Hamlet, né, para esse contexto, né, o contexto baiano. Um PS, assim, eu tenho um dicionário de baianês. Sempre me interessou o baianês. E a minha pergunta para você, né, se vocês têm, vocês fizeram a peça toda, vocês têm um produto, eu vou comentar isso porque, por exemplo, algumas vezes, com Hamlet especificamente, e com Sonho também, aconteceu já, o que eu pedia de tentar trazer um pouco para a nossa realidade é que eles fizessem vídeos curtos, né, e abertos para cada ato, né, dividia lá em equipes e traziam coisas realmente, né? Mas você foi bem focado, né, no contexto baiano, né? Vocês ficaram com algum produto final de tudo isso daí? Por exemplo, a peça toda, né, nesse formato, vocês pensam, ou você pensa especificamente como professora da disciplina em trazer isso a público de alguma outra forma, através de um e-book, alguma coisa assim? Bem, obrigada pelas marcações sobre o trabalho. Então, tem só as marcas do que eles escolheram para fazer. Como eles estão no ensino superior, eu deixei bem aberto, porque eu queria que eles mais gostassem e tal, mas a obra toda não. Eu tenho só os docs deles, assim. Uhum. A ideia de trazer como e-book é muito boa, assim, a universidade está meio capengando de recursos, mas a gente vai ter essa disciplina de novo agora, com novos estudantes, então acho uma boa expandir, assim, e ver se eles se engajam em. Uhum. Só mais uma coisinha, eles tiveram contato com a produção um do outro, né? Você disse que faziam, às vezes, escritas coletivas, né? Mas eles tiveram, dentre as cenas, ou algo assim que você dividiu, ou as partes, né? O que eles resolveram optar por trazer, né? Uns tiveram contato com o trabalho dos outros? Sim. Uhum. Além de todo mundo ser amigo, fica tudo no Drive, então é tudo aberto. Aham, eles tiveram contato, então. Tá certo, então. Muito obrigada. Parabéns a todos. Obrigada. Fernanda, microfone. Sou eu agora? Isso. Bom dia, pessoal. Manter levantado, não. Tá mandando eu baixar a mão aqui, como é isso? É só apertar o botão de novo. Tá. Aqui, ó. Desculpa. Queria só parabenizar também todo mundo.
cada trabalho assim completamente diferente do outro, né? Adorei também conhecer esse trabalho da universidade lá do Recôncavo, muito legal. O trabalho da Amanda eu já conhecia, tive o prazer de participar da banca, e é uma pesquisa incrível, e eu acho muito bacana a gente ter essa pesquisa sobre não Shakespeare, né? Outros elisabetanos. E acho a Anne incrível, Anne, como você é tão antenada e como a gente aprende com esse teu interesse por novas leituras teóricas, por novas abordagens críticas. Então, achei um barato essa ecocrítica, da qual eu não sei absolutamente nada, com maior vontade de aprender mais com você, sabe? Um barato você trazer isso para a gente sempre, né? O state of the art, em termos de teoria, acho muito bacana, muito obrigada, viu? E, Felipe, também não sou desse universo dos mangás, das adaptações, mas achei a tua reflexão teórica sobre a importância das adaptações, a inescapabilidade delas, né? Elas são inescapáveis, sempre, e elas mantêm as obras vivas, então acho sempre bacana a gente poder pensar sobre isso e abrir essas leituras. Então, achei, de novo, uma mesa muito bacana e fico feliz de estar podendo acompanhar e conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, Fernanda. Quer comentar algo, Fátima? Por mim tá tudo bem. Acho que todos os trabalhos eu achei incrível. Acho que eu tenho uns 5 folhas de anotação aqui, então tô só na posição de aprender mesmo. Incrível, parabéns para todo mundo. Demais. Célia? Ana? Peraí, Ana quer responder? Posso falar? Sim, depois a Célia fez a própria Célia, pergunta. sim. Célia, o microfone. Tem som, Microfone. a gente esquece de ligar o microfone. Eu também concordo com tudo que a Fernanda falou, as apresentações foram excelentes, a gente tem essa oportunidade enorme de aprender cada dia mais, já desde ontem e hoje de novo, foram muitas ideias apresentadas e que poderão ser, muitas vezes, fazer parte da experiência da gente. Tanto que até eu escrevi aqui nos comentários que eu não tenho praticamente nenhuma experiência com os mangás, e achei muito interessante, Felipe, a tua apresentação, porque também vai ao encontro dessa linguagem que eu acho que depende assim, do repertório de cada um. E eu queria aproveitar para perguntar, eu tinha 2 perguntas, uma rapidinha para Fátima e outra para Ana Camati. Fátima, eu queria saber se eu achei linda essa experiência de você trazer os alunos para o universo de Shakespeare e eles trazendo o universo baiano para dentro das peças de Shakespeare. Então, é essa troca cultural e que vai ao encontro também do que a Ana Camati expôs em relação à antropofagia. Agora, a minha dúvida é se você fez alguma performance com eles. Se ficou mais na parte do texto escrito, vamos dizer, dessa experiência que você relatou. Eu fiquei só na dúvida se você acabou fazendo alguma performance. Não, a gente não fez. Acho que eu fiquei muito presa naquilo de ter sido remoto. Então a gente ficou mais no exercício escrito. Eles puderam ler. Eles Sim. leram o que criaram. Mas a gente não ensaiou para performar ali dentro de uma experiência teatral. É uma ótima ideia para agora que a gente voltou no presencial. Porque você sabe que a gente dentro, eu lembro até quando eu lecionava na Federal para graduação, o drama inglês e americano, junto com a Ana Camati, e nós convidávamos, então ela ensinava de noite ou de manhã, ou vice-versa, e a gente sempre levava os alunos para verem peças de teatro.
no final de semana, não todo final de semana, mas a gente via pelo menos umas 3 ou 4 durante o semestre. E era impressionante que eles não tinham essa experiência de ir ao teatro. Muitos nunca tinham ido ao teatro. Então, é interessante, quem sabe, você também transformar essa tua experiência para a performance. E numa dessas, às vezes, eles até fazerem apresentações para o público. Acho que é uma maneira de não só eles se aproximarem dos textos shakespearianos, mas também essa oportunidade com o público. Essa é só uma sugestão a partir de uma experiência anterior que nós tivemos. E a Ana Camati, até eu adorei também a tua apresentação, acho que dentro da ecocrítica, e também essa experiência que você teve com o Nós do Morro. Eu gostaria de saber mais um pouco sobre essa tua experiência com Nós do Morro, como que você conseguiu entrar em contato, você viu a peça, eu acho que é no Rio de Janeiro, né, se não me engano, ou você viu através de vídeo, como que foi esse teu contato com o grupo? Obrigada pela pergunta, Célia. É o seguinte, eu não vi a peça ao vivo, né? Mas como eu sou coeditora, né, do arquivo digital do MIT, e a parte brasileira é muito desenvolvida. Aliás, nós estamos muito felizes, tem várias editoras, né, desse arquivo brasileiro de Shakespeare no MIT. E o arquivo brasileiro foi considerado o mais original, mais desenvolvido, com montagens, assim, mais interessantes e coisas. Então, estamos muito felizes, assim, com... Então, eu não vi a peça ao vivo, né, que faz uma grande diferença, mas eu vi, aliás, a Liana e eu conseguimos essas montagens e enviamos para o MIT. Então, eu vi a partir... Eu até coloquei ali o site, mas é muito fácil de vocês entrarem, é só colocar Global Shakespeare's Meet MIT, né, que já entram no site e vocês vão ver, tem mais de 60 montagens brasileiras de todo o Brasil, né? Então, eu vi o vídeo, né, dessa peça, e claro que utilizei todos os instrumentos viáveis, assim, para pesquisa, que são as entrevistas, tem muitas entrevistas do diretor, né? Eles até fizeram uma nova, porque temos muitas traduções maravilhosas, né, do Sonho de uma Noite de Verão no Brasil, mas eles fizeram questão de fazer uma nova tradução com o linguajar mais que retratasse mais a linguagem do morro e dos jovens ali do morro que participavam da encenação, né? Então, e essa questão da ecocrítica, né, eu também estou entrando nessa vertente. Então, eu achei, assim, genial a ideia deles, né, de eles homenagearem os catadores de resíduos, né. Então, foi uma eco-performance muito diferente das outras que tem ao redor do mundo, e eu acho que uma das mais originais do Sonho de uma Noite de Verão, com essa homenagem, e até o cenário, toda a ambiência que eles recriaram foi com esse material reciclável, né, que eles coletam. E fizeram coisas lindas, porque aquelas garrafas que eu mostrei ali no início, né,
eles manipulam as colunas, recriam os ambientes, e daí o metal colide, aí faz aqueles sons da natureza. Então, é maravilhoso. Então, eu me apaixonei pela peça e estou desenvolvendo esse trabalho que eu acho, do Nós do Morro, que eu acho muito importante, né, para os estudos shakespearianos, a montagem deles, né, a montagem deles eu acho uma montagem seminal, muito importante, né, digamos, no panorama geral das montagens de outros países também, né? Então, é isso. Obrigada pelas explicações. Obrigada a você pelo interesse. Então, eu posso falar agora um pouco? Ainda dá tempo, Regis? Só um Dá instante, tempo? eu fechei o microfone. Temos outras perguntas? Só para não. Eu queria falar um pouquinho, dá tempo das outras? Só conferindo se não tem mais Bem alguma rapidinho. outra. Okay. Não, só queria parabenizar os colegas, né, que eu achei essa experiência da Fátima, do Recôncavo Baiano, maravilhosa, né, me lembrou muito de uma outra encenação que eu analisei, até você me manda o teu e-mail, é o Hamlet Sincrético, né, que é de um grupo de negros, em que toda a linguagem também, eles fizeram uma apropriação, adaptação e uma nova tradução, né, com a linguagem. Então, tem cenas incríveis ali, aquela cena do Rosencrantz e Guildenstern, com o Hamlet, né, em que ele diz a Dinamarca é uma prisão, não sei o que lá, e então aquilo é na linguagem do rap, então é muito rápido, assim, então é maravilhoso. Então, quando você mostrou aquelas traduções, assim, da linguagem do Recôncavo Baiano, lá, dos afrodescendentes, eu fiquei encantada, quero parabenizar, né? E também gostei muito do trabalho da Amanda, né, que é um trabalho incrível, recupera toda a historiografia, né, da peça, e eu não conhecia, né, essas encenações brasileiras, nem sabia que essa peça já havia sido encenada, então eu fiquei encantada também com a minissérie, né, que você trouxe lá da televisão, as outras montagens maravilhosas, então também quero te parabenizar, e também o Felipe, maravilhoso, né, o trabalho dele, contrastando essas duas linguagens. Eu também conhecia mais a linguagem dos quadrinhos, como a Célia disse, né, não conheço muito a linguagem do mangá, né, mas achei incrível, assim, esse contraste de linguagens que ele apresentou. Então, vocês estão de parabéns, muito obrigada pelas apresentações. Obrigado, Ana. Temos mais perguntas para nossos convidados? Eu tenho um comentário, não é bem uma pergunta, se tiver tempo. Claro, estamos ainda temos até as 10. Não, é que quando eu estava assistindo primeiro, assim, não tem nem o que dizer, né? As apresentações estão incríveis desde ontem, assim, todas muito diferentes e, assim, super ricas. Então, eu acho que isso que é o mais legal, assim, do Shakespeare, é que gera pesquisas tão diferentes e tão incrivelmente ricas, mas, sabe, assim, completamente mundos, assim, opostos, parece, às vezes. O meu comentário, na verdade, é para a apresentação do Felipe,
porque quando eu estava assistindo a apresentação dele, me lembrou muito do trabalho da professora Márcia Martins, que eu não sei se você conhece, porque ela trabalhou por muito tempo justamente com o mangá Shakespeare, né? E ela sempre falava que era incrível. E então, assim, ficou muito marcado para mim, assim, toda vez que eu vejo mangá Shakespeare, eu lembro logo da Márcia, porque ela sempre fala que é incrível. Acho que ela já escreveu, inclusive, alguns artigos sobre essa série em específico que eu já li. Então, não sei, se você não conhece, achei que de repente valeria mencionar. Eu anotei aqui, muito obrigado. Mais perguntas, comentários, considerações? Eu queria só parabenizar, porque está maravilhoso. Foram temas muito, muito legais, muito instigantes, e a gente fica anotando aqui coisas que a gente vai, né, fazendo associações. E muito legal, Fátima, esse trabalho aí com os alunos. Acho que você poderia até fazer no virtual também, né? O brincar, entende? Fazer com que os alunos utilizem a tecnologia, porque eles utilizam de uma maneira muito boa, entendeu? E usar a favor, né? Então, trabalhar, né? Cenas no TikTok, que é possível, mas brincar com as mídias, né? E poder trazer. E essa coisa do mangá, eu tive também uma experiência de uns alunos que não eram alunos do aula do teatro, eles não eram alunos do teatro. A gente teve a experiência de assistir a peça, foi numa viagem, e eles nunca tinham ido numa peça de Shakespeare. A gente foi no Globe, eles ficaram completamente loucos e saíram alucinados. Ai, a gente quer ler, então foram comprar o mangá, e aí do mangá foram para a peça. Então, quer dizer, é um caminho, não importa, acho que o caminho que se faça, né? O que importa é, de alguma maneira, sensibilizar e propiciar esse contato, né? Então, acho que vale muito a pena. E, Anne, adoro, você tem umas tiradas excelentes, adorei essa coisa da ecocrítica e dos espetáculos todos, né? E obrigada. Nossa, o Morro é muito bom, tem coisas excelentes. Então, muito bom. Amanda, ótima. Eu aprendo muito, muito legal. Então, parabéns, viu? Acho que está sendo uma maravilha, uma experiência muito boa. E como a gente aprende, né, nesses seminários, né? Muito bom. Mais perguntas, comentários? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Alguém da mesa quer expandir algum ponto ou comentar algum outro momento? Bom, então, acredito que podemos já ir encerrando. Eu gostaria, então, de agradecer a presença de todos, agradecer a Amanda, o Felipe, a Ana, a Fátima, pelas brilhantes contribuições, parabenizo pela composição belíssima que a gente teve nessa manhã, tão instigante, completa, variada, interdisciplinar, como é a proposta desse simpósio. E convido, então, todos a retornarem para essa sala virtual no início da tarde. Às 14 horas a gente dá sequência ao nosso simpósio. Tá? Então, no mesmo link, às 14 horas, nós estamos de volta aqui para dar sequência. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado ao público, obrigado aos colegas que apresentaram, aos colegas assistindo, enviando perguntas, e ao público geral que nos acompanha aqui no Meet e, eventualmente, no YouTube. Muito obrigado, até de tarde. Obrigada. Até lá. Eu Até mais. também, Tchau, obrigada. eu também estou muito feliz, sabe o que, Regis? Dessa nova geração de shakespearianos que trazem coisas tão interessantes, né? Então, isso eu acho muito importante, porque isso quer dizer que depois que a gente se retirar, vai, né? Então, eu estava falando com a Márcia sobre isso, né? Que eu estou muito feliz que nesse seminário
temos, assim, muitos nomes, né, da nova geração, e isso é uma maravilha, isso é muito bom. Parabéns a todos. Obrigada, Márcia, pela sua gentileza, ajuda também. Desculpe a demora na passagem aqui, professora. É que eu travava sei, aqui, eu tive que voltar cada vez para o original, senão ele É, não caminhava. eu sei Desculpe, como é que é a tecnologia, né? mas deu certo. Parabéns a todos, parabéns aos organizadores também, né? Que está sendo muito bom. Obrigado. Então, pessoal, nos vemos às 14 horas aqui no Isso. mesmo link, tá? Isso. Tchau, obrigada. Tchau. Parabéns. Tchau. Tchau.